A paz do Senhor, Meu a paz de Deus. Deus amado, a paz do Senhor. Boa tarde. Boa tarde. Está um pouquinho complicado, mas a gente resolve o problema, né? Devagarzinho, Deus dá aquilo que nós precisamos. Jesus, hein? Não estou vendo complicação nenhuma, não. Vamos fazer a palavra que aí descomplica tudo. É, Deus é. é bom. Eita Deus. Meu Jesus amado. O que o Senhor vai falar, meu Deus do céu. Olha, vai ser uma palavra tranquila, sossegada, amável. O pai que ama repreende. O pai que ama repreende. É, né? Então vamos para a oração e vamos para a palavra. Que essa palavra, Jesus. A parte aqui de que Deus vai falar com o povo, né? A parte que Deus vai falar com o povo são para essas pessoas que já fazem a obra de Deus, já tem o intuito de fazer a obra de Deus, né? Que já vai lá, já coloca a mão no arado, né? Já bota a mão no arado e é para poder dar andamento, né? Mas tem algumas pessoas que tiram a mão do arado, né? E a Bíblia a Bíblia sabe que Deus condena, né? Quando a pessoa bota a mão no arado e olha para trás, né? E essa palavra vai ser falada de acordo com as pessoas que botam a mão no arado e olha para trás. Com certeza. Então vamos para a oração e vamos para a palavra que, meu Deus, meu Deus. Oh, Jesus. Então vamos para a oração, né? Vamos por essa em Meu nome de Deus Jesus. e meu eterno Pai, Deus que nos escolheu e que nos chamou. O Senhor sabe, meu Pai, quem está fazendo a tua obra com temor e com humildade. Porque o Senhor diz que uma boa árvore dá bons frutos. E não olha nem para a esquerda e nem para a direita, mas continua com as chamas, Senhor, do teu espírito temente e obediente a ouvir a tua voz, Pai. Então, Senhor, que o Senhor nos revista com o teu poder, com a tua sabedoria, com a tua unção, com o teu renovo. E que o Senhor não deixe, Pai, que a gente venha se cansar e nem querer desistir. Mas derrama o espírito de força, de renovo e de restauração e de sabedoria. Porque se nós formos, Senhor, fazer a tua vontade conforme a nossa carne, nós vamos, tal como na verdade essa palavra vai falar. Mas nós precisamos ouvir a tua voz e ser obediente, Pai, para que continue servindo-te conforme o teu querer, com temor e com mansidão. Em nome do Pai, Senhor, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Eu te louvo e te agradeço por tudo. Até o que o Senhor ainda não fez, eu já te louvo e já te agradeço. Pois tão grande é a tua misericórdia e o teu amor. Oh, Deus poderoso. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, né? O Senhor vai para a Bom, leitura? vamos para a leitura em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, aqui eu quero deixar bem claro para todas as pessoas que estão nos ouvindo ou, né, mais tarde vão nos ouvir, né, essa leitura que está sendo falada é da própria Bíblia. Se você ver, nós estamos aqui com a Bíblia na mão, ao qual Deus está falando com você, ao qual o Espírito Santo está falando com você, ao qual o Senhor, o Santo Deus de Israel está falando com você. Mas tem algumas pessoas que não acreditam que, às vezes, aquilo que nós fazemos possa dar resultado. Ela pode dar resultado. Pode dar resultado sim, amados, porque nós estamos falando sobre a Bíblia. Nós não estamos falando de coisa minha ou de coisa da obreira. Estamos falando de coisas que a Bíblia nos relata. Eu quero que você entenda uma situação. Se você está aí, se você nesse primeiro momento, se você está aí, você vai ouvir essa palavra, é para você ouvir e entender. Não é para você ouvir e você ficar falando, não. Não é para você ficar falando. Porque a palavra de Deus, nós temos que saber quando Deus fala com a gente. Nós precisamos ouvir e entender e obedecer.
Entenda isso daí. Tem muitas pessoas que, quando a gente vem e fala uma palavra que seja dura, né? Que seja uma palavra dura, as pessoas vão e ficam falando, poxa vida, esse pastor está pensando quem que ele é, tá? A Salber está pensando quem que ela é, falando desse jeito. Não, não é questão disso. Não é questão disso daí, não. A questão que nós estamos falando a verdade. A verdade, para muita gente, dói. A verdade, para muita gente, dói. Mas a verdade é o que vai dar fruto na sua vida. A verdade vai dar fruto na sua vida. Então, nós vamos ler lá em 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel 15, 22. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, você vai conseguir entender, você vai conseguir saber que existia um homem cujo Deus gostava, amava, gostava muito por causa da adoração dele. Mas, nesse meio tempo, ele errou. E é o que acontece hoje também. Deus gosta muito de você. Deus ama muito você. Mas tem algumas coisas que muitas vezes nós fazemos errado e Deus, por saber as coisas que você fez errado, ele não concorda. Por isso que o pai ama aquele que repreende. Mas só que as pessoas não entendem isso daí. Ela acha que Deus é ruim, que Deus não é bondoso, que Deus não é isso, porque não se viu Deus chamar minha atenção. Olha, Ele é Deus. Ele é Deus. Entenda, se suponhamos, se eu sou pai, a obreira é mãe, se você faz algo errado e ao qual nós estamos vendo, nós temos o direito de chamar a sua atenção. Nós temos o direito de chamar a sua atenção. Por quê? Porque as coisas que você está fazendo está errado. Então, cabe a nós chamar a sua atenção. Imagina Deus que não vai chamar a nossa atenção. Então, a Bíblia diz aqui em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz, Porém, Samuel disse, também porventura o Senhor tem tanto prazer em holocausto, em sacrifício, como em obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Entenda, quando nós chegamos na presença de Deus, nós estamos prontos para obedecer. Aí, devido passado algum tempo, nós já começamos a falar, a dizer algo, não à pessoa, mas a dizer algo a Deus. Porque se Deus fala, filho, para de mentir, então é para você parar de mentir. Mas nós começamos a falar, Senhor, o Senhor entende. Senhor, o Senhor sabe. Esse não sei o que, o Senhor entende, olha, aqui embaixo está difícil. Isso daí não se condiz com o que Deus fala. Não se condiz com o que Deus fala. Obedecer é melhor do que sacrificar. Porque tem tanta gente que, em vez de ir lá obedecer o que Deus manda, ela vai lá e faz tudo aquilo que está de errado. Entenda, tem muitas pessoas que está na casa de Deus hoje, está pecando. Está pecando. Pastor, o que é isso? Não, está pecando, sim. Está sim. Mágoa no coração, ressentimento do irmão, ressentimento de uma pessoa que está à parte. Existem pessoas que estão errando no falar, mentem, roubam, se prostituem. Pastor, é verdade. É verdade. Tem muitas pessoas assim, nesse meio desse tempo. É só você começar a olhar para a vida dessa pessoa. Nós queremos falar algo a você, o que Deus fala para você. Mas aquilo que Deus vem e fala, e às vezes você repudia. Você fala, não é comigo não. Não é comigo não. É com você mesmo que estou falando. É com você que está aí do outro lado. É com você que eu estou falando.
Tem muitas pessoas que, em vez de obedecer, ela prefere sacrificar. O que é sacrificar? Gosta de fazer coisas erradas. Gosta de fazer coisas que atrapalham o poder de Deus. Ah, mas pastor, mas como assim Deus, nós não podemos atrapalhar o poder de Deus, nós atrapalhamos sim o poder de Deus. Quando Deus tem algo na nossa vida, nós chegamos lá e nós falamos algo e muitas vezes não é de Deus. Então pare e pensa um pouquinho, analise um pouquinho, vê, obedecer é melhor que o sacrificar. Vê se você não está fazendo coisas que desagradam o Senhor Deus. Obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer é quando você vai ler a palavra e Deus vem e fala com você. Vai ter pessoas que vão lá e Deus não falou nada com ela, disse nada para ela, e ela vai lá e ela faz coisas, e essas coisas dão tudo errada. Ela diz, poxa vida, eu fiz o que Deus mandou. Não, você fez aquilo que você quis. Não é verdade, Brena? Sim, senhor, pastor. Aqui ainda também na palavra está falando assim. Essa palavra, Jesus amado. Aqui ainda ela fala dessa maneira, né? Ela diz assim, ó. Porque a rebelião é como o pecado do feiticeiro, e a obstinência é como a iniquidade do idólatra. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou. E a ti, para que não seja rei. Então disse Saul a Samuel, pequei por quanto tenho transgredido, e a ordem do Senhor é a tua palavra, porque termina o povo indo dar ouvido à sua voz. Aqui é como o pastor está falando, que tem pessoas que preferem sacrificar bichinho, matar galinha, né? Derramar sangue dos bichinhos, que o sangue deles não pode fazer absolutamente nada, né? Em vez delas ir buscar o verdadeiro Deus, o verdadeiro Jesus Cristo, que tem todo o poder de salvar, de curar, de lhe responder quando você pede algo a Ele, com temor, com confiança e com certeza que você está pedindo ao Deus vivo, o Deus que me formou, que formou o pastor e que formou você. Porque nós sabemos que só Deus tem todo o poder. Então não adianta você estar se sacrificando por coisas vãs, que você vai andar como você está andando num ciclo, você vai andar e não vai encontrar a resposta. Porque em vez de você adorar Jesus Cristo, Deus Altíssimo, o todo soberano, todo poderoso que tudo formou, em verdade e em espírito, você vai buscar sacrifício a coisas que não têm poder de fazer absolutamente nada. Então, é como tem pessoas que preferem buscar ajuda em terreiros, em adivinhos, em pessoas que se dizem sábios. Eu não tenho nada pronta. É o exemplo que está na palavra. Cada um é livre para fazer o que sua opinião Deus deixou todo mundo com a sua abstinência de escolha. Eu, pelo menos, eu escolhi Jesus Cristo. Eu não sou besta, nem sou boba, nem nada. Eu quero saber de Jesus na minha vida. Mas aqui essa palavra está falando nesse termo, de pessoas que faz sacrifício de tolo. Já está dizendo, é um tolo, é um sem visão, é um sem sabedoria. Porque está buscando ajuda e se refugiando em coisas. Por exemplo, eu jamais teria coragem de sacrificar um gato para derramar sangue dele, achando que o sangue do gato tem poder de me dar alguma coisa. Deus me livre, Jesus está amarrado, está queimado, em nome de Jesus. E tem pessoas que se põem a esse tipo de situação, porque a visão dela está tampada e o desespero dela é tão grande, pastor, que não tem uma visão, não tem uma saída, não tem uma solução. Então, essa palavra aqui, ele está falando aqui, essa palavra, meu Jesus amado, Senhor da glória. Aí ele diz, agora, pois, rogo de perdoar os meus pecados e volta comigo para que ando ao Senhor. Então,
para que Deus, você tem que buscar Deus por causa de suas obras, de suas atitudes, Deus venha perdoar, e que você se arrependa, não do seu pensamento por causa das suas más obras. É como tem pessoas que vão buscar, eu encontrei, pastor, como Deus confirma as coisas. Eu encontrei uma pessoa nessa semana na cidade, que ela tinha perdido tudo, tinha dado tudo que ela tinha, servindo, e na verdade saiu lá depressiva. Porque dizia que dava isso, que fazia aquilo, e tomou tudo, e na verdade ficou pior do que o que foi. Então, essa palavra aqui também confirma em cima dessa situação. Pessoas que, na verdade, em vez de adorar Deus, o Deus vivo, vai buscar refúgio em lugares que não tem solução. E vai de uma situação em volta pior do que se foi. Pastor, É verdade. Uma coisa, eu vou falar. Eu tô aqui ouvindo a irmã falar, mas a Deus está aqui do meu lado. Fala. É aquilo, eu vou falar. Eu vou falar. Tem muitas pessoas, igual se encontrava Saul, pessoas que estavam na graça de Deus, ou que estão, aparentemente, parece que estão na presença de Deus, mas só que quando termina o trabalho da igreja, tem pessoas, meu Deus do céu, tem pessoas que ela vai lá, ela faz a obra de Deus, ora pela pessoa, jejua pela pessoa, busca pela pessoa, mas só que quando ela termina de fazer, ela por si própria, ela já marcou compromisso com a pessoa de fora. Uma pessoa de fora. E por se para e pensa um pouquinho, se você está fazendo a obra de Deus, se você está fazendo a obra do Senhor Jesus, para que você for marcar uma coisa à parte que você quer fazer? Para quê? Me diz para mim, para que você for marcar? Você foi lá e você marcou? Você é solteira. Ou você é casada. Você foi lá e você marcou uma pessoa que não tem nada a ver com você. Você foi lá e marcou com uma pessoa que não tem nada a ver com você. Meu Deus do céu, tem pessoas que vão na casa de Deus, que faz a obra de Deus, mas depois que terminou de fazer a obra de Deus, ela vai lá e faz tudo aquilo que o diabo quer. A Bíblia é bem clara. A Bíblia é bem clara, isso aqui. Obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor Jesus está falando para você, ó, olha, seja obediente. Um sacrifício que muita gente faz nessa época agora, as pessoas vão lá, oram, faz tudo certinho, tudo bonitinho, até manifesta demônio, o demônio se propõe a ela, obedece ela, mas só que quando ela sai da porta da igreja, ela vai lá e comete todas as coisas erradas. Agora você me diz, como é que pode? Como é que pode o demônio obedecer uma pessoa que está no pecado? Como é que pode? Como é que pode, obreira? Como é que pode o demônio obedecer uma pessoa que está no erro, que está no pecado, está na falha, comete erros e falhas constantemente? Como é que pode? Sabe por que pode, obreira? Porque o diabo sabe, se você chegar, se não obedecer você vai parar e falar, poxa vida, eu estou errando, estou pecando, então eu vou parar. E tem muita gente que tá com a vida toda enrolada. Por quê? Vai na casa de Deus, ora, jejua, busca, faz oração, bota a mão na cabeça do demônio manifesta, demônio obedece, mas depois quando ela sai de lá, ela vai lá, ela comete o erro do pecado, comete o adultério, comete a prostituição, vai lá e comete erros, vai lá, faz mal para a vida das pessoas, destrói a vida das pessoas. Aí a pessoa entende, como é que pode o demônio obedecer? Ele obedece, meu irmão, por você não sair fora dele. Ele só obedece por causa disso daí. Porque se não obedecer,
Se não obedecer você, se você, por exemplo, se você está, demônio está amarrado em nome de Jesus, não vou ficar amarrado. Então, basicamente, você vai começar a pensar, poxa vida, estou no pecado. Estou no pecado. E você já sabe que você está no pecado. Poxa, estou no pecado. Eu preciso parar. E você, por muitas vezes, por ele não poder te perder você, ele está deixando você a fazer as coisas. E tem muita gente assim. Tem muitas pessoas que são obreiras, são pastores, são diáconos. Tem muita gente isso. Tem pessoas que estão namorando, ou estão namorando, ou estão fazendo coisas que desagradam sobre Deus, vai lá e faz aquilo que está errado, aí depois vem. Meu Deus, o Senhor me perdoa. Não, irmão, presta atenção. Aqui, Deus falou o quê? Obedecer é melhor do que sacrificar. Nós temos que ser certo de Deus. Nós temos que agradar o Senhor Deus. Porque senão, nós vamos penar. E o diabo sabe disso daí. Ele entende isso daí. É por causa disso que tem muita gente que está errando, está pecando, mas expulsa o demônio. Para e analisa para sua ver, obreiro. Muita gente, você para, você olha, e você vê que a pessoa está errando, que a pessoa está pecando, a pessoa está fazendo isso e aquilo outro. Ela está no erro, está no pecado, mas como que ela consegue expulsar demônio? Aí depois, uma hora mais tarde, que tem a reunião dos obreiros, você pode analisar, não tem reunião dos obreiros? Tem reunião dos obreiros, aí acontece, vai lá só os obreiros. Aí vai, o pastor, vou fazer uma oração forte para vocês. Aí o que vai acontecer? Quando vai fazer uma oração forte para você? Aí você manifesta com o demônio. Aí você manifesta com o demônio. É triste isso. Não é triste? É muito triste isso daí. Isso daí acontece com pastores, acontece com apóstolos, acontece com as pessoas, porque as pessoas estão enganando. O diabo vai enganando essas pessoas. E as pessoas acham, eu estou bem, eu estou perfeita, olha, eu faço minha vida tudo certo, mas só que o erro, a falha dela que ela comete, ela vai lá e comete o erro, a falha dela ali. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, vai lá e comete. E o que acontece? Vai chegar lá, vai fazer oração no grupo de obreiros, que só tem só obreiro, no grupo de pastores, tem só pastor, no grupo de diáconos, tem só diáconos. Né? Porque existe certas situações. Quando é obreiro, quando é diácono, quando é pastor, quando é bispo, eles não se misturam, certo? Não era para ser feito isso daí, né? Mas eles não se misturam. Mas quando acontece isso daí, e você vai lá e manifesta um demônio, só que o povo não sabe. O povo não sabe nada disso. É muito triste você ver uma situação dessa. É muito triste. Porque, para e pensa, se eu vou lá, se eu vou na igreja, e lá está o obreiro, lá está o diácono, lá está o presbítero, lá está o bispo. E basicamente eu vou lá porque eu tenho a certeza que Deus é com ele. Mas ele vai lá e bota a mão na minha cabeça. Botar a mão na cabeça de alguém, gente, não é assim que a coisa funciona, não. Nós precisamos analisar, nós precisamos saber. Então, tem pessoas que já bota a mão na sua cabeça sem antes conversar com você. Sem antes você saber das coisas erradas que você fez. Eu não tenho esse costume de botar a mão na cabeça de ninguém, sem antes conversar com a pessoa. Sem antes conversar com alguém. Então pare e pensa um pouquinho. Tem muitas situações que estão erradas. O diabo sabe disso, o diabo já está ciente disso. Mas por que ele faz isso? Porque não quer perder você, porque quer destruir a vida das pessoas. Você pode até pensar numa situação. Se tem pessoas errando, e ela muitas vezes vai conversar com você, ela somente só vai lá só para destruir você. Ela nunca vai para poder falar, Jesus abençoa, Jesus vai curar, Jesus vai libertar. Poxa vida, Deus não faz nada, né? E ela está do seu lado. Ela está do seu lado. Para e pensa um pouquinho. Está do seu lado. Olha, poxa vida, Jesus só ia fazer tal coisa na nossa vida. Mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Para e olha, você tem que parar e verificar. Se não aconteceu nada, então está acontecendo alguma coisa de errado. Eu preciso saber que está acontecendo de errado. Mas só que o pecado faz parte da vida da pessoa. O erro faz parte da vida da pessoa. Você entendeu? Então, por causa disso, o diabo sabe que você, se pegar e não obedecer você vai falar, poxa vida, eu preciso acertar com Deus. Mas quando tem essas reuniões que é feita separado, o povo não sabe,
O povo não sabe, o povo não sabia até agora, mas agora está sabendo. Agora você está sabendo. Você vai me desculpar. Agora você está sabendo. Você entendeu? Agora você está sabendo. A mesma pessoa que ora por você, a mesma obreira que ora por você, o mesmo diácono que ora por você, o mesmo pastor por você, eles são pessoas normais. São pessoas normais. Nós temos erros, nós temos falhas. Nós erramos, nós pecamos. O pecado vem e bate na nossa porta. O pecado bate na nossa porta e quando ele bate na nossa porta, nós batemos, olhou, entrou, ó, o pecado está aqui. Aí você tem a distinção. Deus dá. Você que sabe, se você quiser errar, você faz. Se você quiser acertar, você sai. Então você decide. Você fica entre a cruz, você fica lá, Jesus Cristo e o pecado. Aí você vai decidir. Aí você vai decidir qual dos dois você vai fazer. E por muitas vezes você vai para a parte do pecado. E Deus não faz nada. E Deus, por muitas vezes, vai falar o quê? Você decidiu. Você decidiu. Você que vai fazer essa parte. Mas só que todo aquele que pratica a coisa errada, ele vai colher. Ele vai colher. Então, é simples, é fácil de você parar e começar a entender. Existem pessoas que quando chegam na igreja, ó, pastor, eu quero fazer uma oração por mim. Bom, eu quero que você quer fazer uma oração, mas eu preciso saber qual que é o motivo que você quer essa oração. Ah, pastor, com problema na minha vida física. Então vamos conversar para ver qual que é o problema. Não é só chegar e botar a mão na cabeça da pessoa. Você não sabe como é que a pessoa está? E se a pessoa está pecando? Se a pessoa está errando? Para e pensa. Tem muitas coisas que acontecem, acontecem na nossa vida. Tem pessoas que estão lá. Eu, por minha vez, eu posso chegar e colocar a mão na cabeça de uma obreira. Mas não, eu não coloco a mão na cabeça de obreira, não, gente. Sem antes conversar. Eu não boto a mão na cabeça de pastor, eu não boto a mão na cabeça de ninguém. De ninguém eu boto a mão. Sem antes conversar. Eu preciso saber. Porque se a pessoa está no erro, está na falha, nós precisamos saber. Se é um mal espiritual, nós precisamos saber. Não é verdade, obreira? Sim. Sim, senhor. Aqui ainda ele fala, né? Ó, agora, pois, rogo a te perdoar, e os meus pecados voltam comigo, para que adore o Senhor. O que é esse volta comigo? Se você praticou algo e você não pediu perdão a Deus com todo o seu coração, quer dizer que você aceitou o ato que você cometeu e você até gostou do seu ato na forma em cima do pecado. Então, não adianta você achar que Deus que nem tem pessoas que têm costume de dizer que Deus ele é digno de perdoar. Sim, Deus ele é digno de perdoar, porque ele lhe formou e ele lhe conhece. Mas, de tanto você saber que Deus ele é digno de perdoar, que você faz a primeira vez, você faz a segunda e faz a terceira, e você diz, mas o pastor não está vendo, a obreira não está vendo. Claro que nós não estamos vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo. E não fique pensando, é que nem eu estava dizendo, tem pessoas que pedem as coisas a Deus, às vezes pedem na dúvida. E às vezes ela não sabe que ela tem um poder tão grande dentro dela e comunhão com Deus. Mas por causa dela pecar e achar bom os seus atos de cometer o pecado, ela se acostuma. Então ela vive em cima do costume. E ela não se preocupa em se consertar com Deus. Aí tem pessoa que diz assim, mas essa ombreira, ela fez isso, porque é o que as pessoas costumam dizer, e nós que buscamos Deus, né? E nós que servemos a Deus, eles começam a querer nos julgar do nosso passado. Mas aí nós fizemos uma aliança com o Senhor, nós confessemos, nós se arrependemos. Não que eu fiz coisa que Deus venha. Claro que nós somos pecadores e nós deita e levanta pecando. Mas quando Deus lhe permite você fazer a obra dele, porque ele aceitou o seu perdão que você pediu a ele. Da maneira que você se direcionou a ele e como você fez o pedido e não voltou mais a praticar o mesmo pecado que você praticava antes. É como tem pessoas que dizem assim, eu não vou servir a Deus, eu tenho que renunciar à minha cervejinha,
eu tenho que renunciar meu cigarrinho, eu tenho que renunciar meus amizades, influentes. Quer dizer que Jesus é tão pouca coisa para você, a ponto de você trocar ele por uma amizade influente, que você às vezes nem sabe que esse amigo influente seu quer colocar você dentro de uma coisa que você não sabe. Às vezes quer influenciar você a saborear o primeiro sabor da droga, do pó, da prostituição. Às vezes pega até uma menina que já está contaminada com uma doença, que ela é uma menina que ela, não que ela tenha culpa, mas é o que ela acha o prazer da sua vontade de praticar. E enquanto ela estiver saboreando e achando bom, ela vai achar bom servir as suas vontades. É como eu estava dizendo, mas elas praticam, elas fazem tudo isso. Mas quando passa o dia e a noite, o espírito e a alma dela, até a própria carne, fica gritando por descanso e por repouso. E ela fica obstruída, ela fica oprimida, ela fica com nojo dela mesma, ela fica com nojo dela mesma. Tem pessoas que até tomam banho um atrás do outro, achando que está se purificando. E, na verdade, não é a carne dela que está suja, é a mente, é o coração. Então, não tem como ela se limpar, a não ser que ela busque a Deus e peça perdão. Aí tem rapazes, moças, jovens, que Deus até que Deus quer usar como seu instrumento. Mas eles preferem, não, porque o meu amigo não vai querer saber de mim, não, porque ele zomba. Aí se preocupa em agradar o amigo que é influente e rejeita Jesus. E se Jesus voltasse agora? Você ia pedir para Jesus lhe socorrer ou para seu amigo que é influente? Ou você ia pedir para Jesus ou para o seu cigarro? Ou você ia pedir para Jesus ou para o seu copinho de cerveja? Ou você não vai para a igreja porque ela pede dízimo, pede oferta e eu não vou dar. Fica ciente de uma coisa, que até o teu fôlego de vida que tu respira é Deus que permite. Porque se ele vê tamanha a tua arrogância, a tua soberba e a tua maldade, ele pode tirar o teu fôlego de vida até agora. Porque ele habita em você, mesmo se você ser digna dele habitar, e ele habita. Então não mistura as coisas, não venha querer vir para cima de nós, não, porque nós estamos preparados para o que você quiser. Assim Deus nos formou e ele nos capacitou. Então não venha dizer, eu não vou porque os crentes julgam, porque eles são santinhos demais. Não vem, não que não vai. Não vem, não que não vai. Sabe o que, é que você não quer? Porque você não quer Jesus, mas você aceitou o diabo na sua vida. Então paga que você vai ver. Você não quer saber de Jesus. É como tem pessoas, pastor, que o pastor fala assim, você quer fazer uma aliança com Jesus hoje? Não, hoje não, ainda não. Não é o tempo, não estou preparado. Então, quando você não tira o tempo para você fazer uma confissão diante de Jesus como seu único, suficiente e salvador da sua vida, você dá brecha para Satanás entrar. E ele vai entrar da maneira que ele gosta, entregando os pratos mais amargos que ele tem para lhe oferecer. Pode ter certeza disso. Pastor? É verdade. Existem certas situações, hoje, a parte da manhã, né, que nós estávamos conversando, eu peguei, eu saí, fui resolver um problema, e eu parei um pouquinho aqui e estava conversando com o rapaz. E conversando, falando sobre a situação, né, eu expliquei para ele sobre um assunto lá da uma pastora que não é dizimista, tá? Que não é dizimista, tá? Depois aí você mais tarde, depois a gente conversa sobre isso, né? Que não é dizimista. E falando para ele, eu falei para ele, olha, eu falei assim, olha, eu tenho o dom da cura. Eu falei, verdade, você tem o dom da cura? Amém, glória a Deus. Você tem o dom da cura? Amém, glória ao Senhor Jesus. Mas eu não quero ficar aqui, ir lá fazer oração para a pessoa e as pessoas vêm aqui na porta de casa, que ficar 1000 pessoas aqui me atazanando na minha cabeça. Eu falei, olha, no momento que ele falou isso, ele mudou a conversa dele. Ele falou assim, eu basicamente eu não faria isso daí não. Esse não é coisa digna. Eu falei, olha, pelo contrário. Nós estamos lá, a igreja nos ajuda, né? O povo nos ajuda, né? Não dá o benefício, né? E qual que é o benefício do povo? Ele vai dar o benefício para você ficar a prontidão dele. Todo momento que ele for para ele pega e vai lá para poder te ajudar você. Eu falei para ele, olha, eu amo fazer isso. Orar, curar, libertar, fazer transformação. Eu queria que tivesse 3, 4 mil pessoas aqui.
para eu poder ajudar as pessoas. E claro, se tiver 3, 4 mil pessoas, não tem condições de eu pegar ajudar essas pessoas. Então eu preciso de mais pessoas que tenham a mesma conclusão que eu tenho. Então as pessoas, elas falam de Deus, mas só que não quer nada com Deus. Não quer nada com o Senhor Jesus. Não quer nada. Eu falo, não, eu não quero, porque eu quero pescar, porque eu quero fazer, porque eu quero outro. Você pode fazer, mas aquilo que você fez quando você foi para o Senhor Jesus, você falou que você estaria lá pronto para poder abençoar essas pessoas. Então a nossa vontade não deixou de lado e deixamos a vontade do Senhor Jesus, ao qual está na nossa vida. Então, falei para ele, então, tem pessoas que não querem fazer a vontade de Deus. É a mesma situação. A mesma situação de pessoas. Quando a pessoa vai lá, vai nesse meio tempo de fazer orações, no momento que está fazendo oração, no momento que ela está fazendo oração, uma coisa para você conseguir entender. Se no momento que por exemplo, o pastor vai fazer oração, então é para você pensar naquilo que Deus quer para você. Mas sabe que a pessoa fica pensando na novela, fica pensando naquilo, ela desfoca toda a mente dela. Então o mal não sai. Então, quando a pessoa vai lá, e acontece isso muito, hein? Isso acontece muito. Quando tem essas orações aí, que muitas vezes você vai lá, e você sabe que você está pecando, que você está errando, que você precisa concentrar a sua mente, você desfoca no jogo de futebol, se desfoca na fofoca da outra pessoa, você desfoca a sua mente. Então Deus não tem condições de entrar. Eis que tu acorte e bato. Ele vem e tenta entrar no teu coração, mas não consegue. O porquê? Você não deixou. Você não deixa. Quantas pessoas, que tanto a obreira como eu, que eu já vi diáconos, pastores, pessoas que estavam ali e hoje elas estão vivendo no mundo, estão todas endemoniadas. Por que elas estão endemoniadas? Porque deu brecha para o diabo. Ô pastor, mas como sou pastor? Não, deu brecha para o diabo, não. Para e pensa um pouquinho. Hoje, de primeiro, você está na glória do Senhor Jesus. Hoje você não está mais na glória do Senhor Jesus. Hoje, por muitas vezes você fuma, você bebe, você prostitui, você adultera, você faz todas as coisas erradas. Como que você está na glória de Deus? Diz para mim. Para nós andarmos na santidade de Deus, olha que é luta. É muita luta. Só Deus sabe o sacrifício que eu passo, que a obreira passa. Há muita luta, muito sacrifício. Há muita. A conclusão nossa é para nós vivermos aquilo que Deus quer. Para nós vivermos a Bíblia. Mas tem muita gente que não quer saber nada. Eu só vou lá se Deus me der. Não, meu irmão. Então você vai ficar perdendo tempo. Você vai ficar perdendo tempo. Melhor aquele que dá do que aquele que recebe. O Senhor Jesus chama você para você vir. Mas não está falando que vai dar nada para você. Ele chama você para você vir. Mas não está falando que vai dar nada para você não, irmãos. Vem até mim. Ele não está falando que, se você vir, eu vou te dar um carro. Se você vir, eu vou te dar uma casa. Se você vir, eu vou te dar um terreno. Se você vir, eu vou encher seu bolso de dinheiro. Ele está chamando você para você vir. Ele não está chamando você para oferecer nada para você não, amados. Para e pensa um pouquinho. Tem muita gente que não vai para o Senhor Jesus porque Deus não promete, porque Deus não falou. Eu vou. Se Deus pagar isso, eu vou. Não, irmão. Deus chama você. Ele somente te chama. Venha. Todas as pessoas que Jesus chamou quando ele esteve aqui, ele simplesmente chamou ela. Ele não prometeu. Não prometeu nada para ela. Ela, por vez dela, ela foi lá, ela alcançou a bênção de Deus e depois foi começar a trabalhar para poder alcançar os benefícios. Casa, carro, dinheiro, outra coisa. Mas Deus chama você, somente chama você. Venha. Não chama você para aquilo que você quer, não. Então, as coisas que você deseja, primeiro de tudo, você tem que agradar ao Senhor Deus. Primeiro de tudo, você tem que chamar, Deus chama você, é para você ir do jeito que você está. É do jeito que encontra. Não é para você estar, mas pastor, mas como que eu vou lá? Eu estou aqui, estou pecando. Vá do jeito que você encontra. Deus te chama você. Está te chamando você. Venha do jeito que você está. Né? A Bíblia relata sobre isso. A pessoa vem tudo magoada,
coração fechado, mas só que a palavra dele vai dar força a você. E claro, se você quiser ouvir a verdade, se você quiser obedecer, porque diz aqui, obedecer é melhor que sacrificar. E tem muita gente pelo simples fato que em vez de ser do Senhor Jesus, basicamente não faz nada. Não, eu já faço oração e o diabo não obedece. Que você não tá, que você tá errando, tá pecando, só que você não viu o seu final ainda. Você não viu o seu final ainda. Vai assim. Vai desse jeito, você vai ver qual que vai ser o seu final. Você vai conhecer uma pessoa que você nunca quis conhecer. Amém, Breno? Jesus, o seu celular já ficou sem som de novo. Oh, meu Deus do céu! Tá bem baixinho. Mas aí, continuando, né? Continuando, o senhor recebeu uma mensagem aí, o som do seu celular baixou o máximo. Mas aqui na palavra ainda Deus ele fala, a palavra que a gente leu estava em 1 Samuel 15. E agora, para confirmar, está aqui em 2 Crônicas 6, capítulo 7, que ele diz assim: E tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu os holocaustos e sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. E o sacerdote não podia entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor com a glória. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo com a glória do Senhor, ficaram em casa e se curvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adorar a Deus. O que o Senhor quer falar aqui nessa palavra? Que nós temos que adorar Ele. Só Ele nós devemos adorar. E nós não podemos estar fazendo sacrifício a coisas que nós não vamos encontrar, nós não vamos ter uma resposta. Então, essa palavra foi uma palavra que Deus deu para tanto abrir os nossos olhos, como confirmar diante de nossa vida que o que Ele quer mesmo é que nós esteja sempre vigilante em atos, em gestos, e com quem nós estamos tirando nosso foco para fazer algo que não agrada a Ele. Então, ele diz, vigiai, para que não esteja atento e fazer sacrifício que eu não vou me agradar. É como aqui ele está dizendo, se a gente vai em cima da palavra dele, orando, se diminuindo, temente em desagradar a ele. Então, aqui ele diz, não fazer sacrifício de holocausto que ele não venha se agradar. O que nós devemos fazer é chamar por ele, na certeza, na confiança, que ele é o único poder, a única saída, e só ele é o mover de tudo. Eu fui na cidade, e tem uma irmã que ela tem uma livraria, e ela disse assim, irmãzinha, a senhora fala tanto de Deus, que eu vou doar esse livro. Ó. Ela me doou esse livro, que fala sobre as profecias do que está acontecendo hoje. E esse livro, meu Deus do céu, eu cheguei e fui refletir sobre umas partes, aqui já no final, e fala sobre o que já está acontecendo, que fala sobre os fins dos tempos. É muito forte esse livro. Fala sobre as profecias, sobre a volta de Jesus, e quando tudo estava designado para que venha acontecer Jesus voltando. E por incrível que pareça, tudo se inicia em 2020, né? E aí você começa a ler, e se você não tiver Deus, você fica atormentado com o que está escrito aqui nesse livro. É muito forte. Fala das pirâmides, fala dos templos, fala dos falsos profetas, fala do anticristo,
fala de coisa que as pessoas muito fora precisam ouvir. Para que venha ter um pouquinho de temor com as coisas de Deus. Não precisa ser o mundo todo, não. Um pouquinho de instantinho já é suficiente. Mas que tenha um pouquinho, mais que esse pouquinho, você tenha temor com as coisas de Deus. Porque não adianta eu estar aqui diante do pastor fazendo esse vídeo com ele e depois que tudo encerra, eu fiz o que Deus me mandou, agora eu vou me vazar de mim. Eita, Jesus, quando a mãozinha do Pai descer, ó, quero só ver. Quero só ver. E aí? Então vigie para não estar fazendo sacrifício de tolo. Vigie para não ir buscar reforço aqui, ó. Você vai martelar. Tem um prego, quando você está querendo enfiar na parede, você dá não sei quanta martelada, mas se o cimento da parede for bom, você não vai conseguir. Mesmo assim vai ser você, buscando ajuda aqui, ó. Sacrifício de tola. Vai voltar na mesma situação ou pior. Então, Deus deu a palavra. Nós passemos. Porque nós não vamos suportar o peso da mão de Deus. Agora, cabe a você decidir o que você quer. Se você quer ganhar a sua salvação, ou se você quer ir para a fornalha de enxofre. Nós fizemos a nossa parte. E você? Vai continuar fazendo as suas vontades ou vai decidir obedecer a Deus? Essa pergunta é que vai ficar em cima da palavra. Para você ver se você toma uma decisão. Para você ter certeza do que você quer com sua vida. Deus, ele diz, quando se arrepender dos seus atos e das suas maus obras, ele está sempre pronto a lhe perdoar. Ele não quer saber o que você fez. Se você se arrepender com todo o seu coração, toda a sua força, ele lhe perdoa. Mas como aqui nós estamos falando, tem pessoas que estão fazendo sacrifício de tolo. Tem pessoas que têm uma grande oportunidade de ser uma pessoa grande, de ser uma pessoa bem remunerada diante de Deus, com um bom projeto, com uma boa vida digna em todos os sentidos, mas com Deus. Porque se for sem Deus, ela vai pegar muito dinheiro, vai pegar muito, vai ter muitos prédios, vai ter muito carro bonitão, mas vai ser um sacrifício de tolo, porque vai ter abundância, mas não vai ser próspero, porque sem Deus nada flui. Verdade. Né, pastor? Então, como houve esse problema no seu celular, e o seu tá saindo mais a minha voz do que a sua, mas eu creio que depois, quando a gente salvar, vai ficar tudo ok, porque eu creio que é proposta de Deus nessa palavra. Então, vamos terminar com a oração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu vou orar? Vamos orar. Só ficar à vontade. Glória a Deus. Irmãos, a palavra aqui está falada, o versículo aqui está dito, a segunda crônica que está falando, Deus deixou bem claro, não tem condição de você entrar na glória de Deus, se você não fizer aquilo que o Senhor Jesus quer. Não tem condição de entrar na glória de Deus se você não colocar a sua vida em questão. Aqui está em 2 Crônicas 7, diz bem claro, não tem condição nenhuma. Se você erra, se você peca, se você faz coisa errada, você não tem condição nenhuma. Então faça aquilo que agrada o Senhor Jesus para que Deus possa abençoar. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha cuidar para poder transformar a vida das pessoas que, meu Deus, querem. Meu Deus, transforma a vida das pessoas que querem, meu Deus. Faça, meu Deus, a mudança, pois eu te peço isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmã? Glória Amém. a Deus. Pastor, Deus abençoe. Até a próxima. Em nome de Jesus.